Eu tô fazendo de conta que são vários dias, então eu tô trocando sempre de blusa e isso é um segredo, não sai daqui, não pode sair daqui. Eu lembro que em 2022, eu acho, se eu não me engano, não tenho certeza. Eu fiz uma live no meu canal do YouTube aqui mesmo. E aí alguém virou pra mim e falou assim, alguém do chat virou e falou assim, cara, por que você não faz um curta-metragem? Aí eu lembro, cara, isso ficou tanto na minha cabeça que eu lembro até hoje, assim, sabe? Mas é uma parada que eu virei e falei, porra, não sei. Aí você não sabe? Eu virei e falei assim, por que eu não fiz nada? Sei lá, eu já tinha uma certa experiência, né, com criação de audiovisual. Então eu virei e falei, ué, por que eu não fiz? Isso ficou na minha cabeça. E, claro, né, não só por conta desse comentário, mas existia um desejo. Só que eu não sabia fazer roteiro. Eu até hoje peno um pouco pra fazer roteiro. Eu vou sentar no computador, aí eu começo a escrever algumas palavras e eu fico tipo, caralho, isso tá um lixo. Aí não sai, entendeu? Então, eu sabendo dessa minha fraqueza, eu virei pro meu amigo Leonardo Egashira, que é um estudiosaço, assim, do roteiro. Ele já escreveu várias peças, ele já trabalhou com Samsung, já trabalhou bastante com o roteiro em si. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, tenho essa ideia. Aí ele falou, porra, vai ser uma honra eu te ajudar, Breninho. Eu falei, pô, é isso, Leozinho é o cara certo pra fazer isso, a gente se dá muito bem, a gente é muito amigo, a gente se conheceu na faculdade. E aí eu virei pra ele e falei assim, mas eu tenho uma premissa, que é a seguinte, você vai escrever o roteiro, só que tendo a produção em mente. Porque às vezes isso não é uma crítica, isso é uma crítica. Alguns roteiristas, eles escrevem as paradas não pensando em quanto, por exemplo, de orçamento a gente tem para fazer alguns filmes. O que isso acarreta? Isso acarreta em ter que reescrever o roteiro, mas não porque ele ficou ruim, geralmente ele fica incrível, mas sim porque a pessoa não leva em consideração isso, produção, né, não leva em consideração, sei lá, por exemplo, restrições do cliente. E aí faz um puta roteiro, caralho, incrível, insano, mas isso aqui é tipo assim, pra sair na Netflix, entendeu? Isso aqui, pô, o que a gente tá fazendo é, porra, Instagram do cara, né? Um bagulho assim. Então, tipo, e o Léo não. O Léo, tipo, ele entende dessa parte. Então, eu virei pra ele e falei assim, olha, Léo, a gente não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro pra gastar, tá? O máximo que eu vou ter é, tipo, dinheiro pra custear. Então, o que é isso? É dinheiro pra catering, dinheiro pra transporte, dinheiro pra aluguel, enfim, a gente inclusive alugou uma câmera. Eu queria fazer algo que fosse bem iniciante, assim. Algo que eu virasse e falasse, ó, esse aqui é meu primeiro curta-metragem, então vamos começar do zero, entendeu? Vamos começar como um iniciante mesmo. Então o que a gente fez? Eu virei pra ele e falei assim, Léo, eu quero um roteiro onde eu consiga usar o meu apartamento que eu moro atualmente como locação. Eu quero uma história onde só vai ter uma personagem e essa uma personagem, ela não vai ter fala. Porque a fala, ela implica em que a gente tenha que achar um ator. E eu não queria nem procurar ator, entendeu? Tanto é que quem atua no nosso curta é a minha namorada, minha esposa, que é a Natália. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu tenho essas condições. Ah, e detalhe, por ser no meu apartamento, e porque eu queria muito também, eu quero que esse curta seja de terror, barra suspense. Aí ele super animou, ele falou assim, meu, é isso, vou fazer, vamos botar em prática assim, até porque quanto menor o roteiro, mais fácil é você botar em prática. E foi o que eu pensei. Eu virei e falei assim, nunca fiz um curta-metragem. Por que eu vou fazer um negócio gigantesco? Não, vamos começar pequeno. Tá tudo bem começar pequeno também, eu acho que faz parte. Eu acho que na real é a parte essencial você começar pequeno, tá? Porque daí você vai escalando, vai escalonando. E aí até chegar, sei lá, num longa, que é uma coisa que eu agora não planejo fazer, mas é uma coisa que eu tenho desejo de fazer. Só que é isso, eu preciso começar do começo, entendeu? Então beleza, essas foram as coisas que eu falei pra ele, e aí mediante essas coisas, ele escreveu o roteiro. A primeira lida que eu dei, eu virei e falei assim, Léo,
é isso. Até porque eu não vim com a ideia, eu vim só com meio que, acho que é isso que a gente chama de briefing mesmo. Que é, ó, eu dei os parâmetros, eu dei as condições e eu falei, eu quero que você brise, eu quero que você crie. Então o roteiro é do Léo, entendeu? Eu só fiz a direção. Houveram algumas alterações? Houveram, isso não é inevitável. Mas o grosso, eu acho que, se eu não me engano, uns 90% do primeiro roteiro que ele me mostrou é aquilo ali. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, cara... Porra, o moleque... E ele fez super rápido também, se eu não me engano. Faz um tempo já que a gente gravou no começo de 2023, então, enfim, tem muita coisa que eu não vou lembrar. Mas eu lembro que foi um processo bem assim, Léo, é isso, acabou, entendeu? O roteiro tá pronto. E foi difícil, foi árduo, foi... Cara, foi complicado. Foi complicado porque é a primeira vez que você faz, então eu acho que... Ah, a Lani está se divertindo aqui com a bolinha. É complicado muito mais porque... E tipo assim, mesmo sendo um roteiro pequeno, tá? Com mesmo sendo uma história enxuta. Existe uma grande problemática que eu enfrentei, pelo menos, e eu não sei se as pessoas provavelmente vão se identificar também, que é... Sei lá, você tá no meio da coisa, você aprovou o roteiro, beleza, tamo, né? Agora quais são os próximos passos? Eu sentia muito uma sensação de congelamento. E não porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, mas sim porque eu sempre ficava com aquele pensamento de tipo, cara, isso aqui é uma bosta. Isso aqui tá uma merda. Isso não vai dar certo. Sabe aquela vozinha no fundo da sua cabeça que fica te martelando? Que fica falando assim, ó, isso aqui tá um lixo, você é muito ruim, você não sabe o que tá fazendo. E assim, de verdade, em grande parte, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Só que a vozinha, ela meio que te impede de algumas coisas, e isso é complicado. Então, eu acho que a maior dificuldade, ela tá meio que nessa temática, assim, da sua própria cabeça virar e falar assim, eu acho que você não consegue. Mas enfim, depois de muitos exercícios físicos, e eu ainda não fiz terapia, a gente conseguiu. Enfim, consegui botar pra frente, demorou, teve muito percalço, teve muita coisa que surgiu na frente... mas no fim das contas deu certo. E aí hoje mesmo no Instagram, hoje é dia 26, hoje mesmo no Instagram eu postei um stories com uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem perguntas com curiosidades sobre o curta, sobre o processo, sobre os bastidores. E aí eu queria ler algumas e responder nessa segunda metade do vídeo. O primeiro comentário que eu quero ler é da Carol, namorada do Ricardo. Obrigado pelo comentário, Carol. Obrigado pela pergunta, né? Eu queria que você falasse um fato engraçado dos bastidores. Durante o processo da criação, muita coisa aconteceu, muita coisa que eu não lembro, tem muita coisa que foi gravada que eu postei no último vídeo. Tem um pedaço de trivia sobre o curta, que é o seguinte. Na cena onde a Nath tá entrando no apartamento dela, ela acabou de perceber que... o AP dela foi invadido. Na parte da esquerda, a gente consegue ver um vulto na janela. Aquele vulto na janela não foi planejado. Ele simplesmente é a cabeça do Léo. Se eu não me engano, a gente tava vendo, né? A gente tava revendo na própria diária. E aí eu olhei e falei assim, gente, puta, mas tem uma cabeça do Léo ali. Só que o take tinha ficado perfeito. Porque a ideia desse take era fazer um plano contínuo. E nada podia dar errado. Só que eu olhei e falei, nossa, vai ter que regravar. E o take tava ótimo, assim, inclusive foi o que foi usado. E aí, acho que o Caian, ou alguém da produção, alguém que tava com a gente, virou e falou assim, não, mas e se você deixar isso? Porque meio que corrobora com a ideia, né? E a gente deixou, então foi tipo foi um erro feliz. Por que fazer no gênero de suspense? Aquele jumpscare ali na escada me pegou, haha. Então, cara, o suspense, na real, / terror, é uma coisa que, assim, eu gosto muito de filmes de terror. Eu acho que não existe uma outra resposta, uma resposta mais direta do que essa. Que é, cara, eu gosto muito de filmes de terror. E eu simplesmente virei e falei assim, pô, se eu vou fazer o meu primeiro curta, eu quero que o meu primeiro curta seja de terror. Ou / suspense. E, na real, inclusive, esse jumpscare, ele, durante a pós, fiquei na dúvida se eu deixava ele ou não. Porque, às vezes, depois eu comecei a pensar que talvez sem o jumpscare daria mais medo. Você manja? Uma coisa menos barata, assim. Mas aí eu falei, mano, eu gosto de jumpscare. Esse jumpscare funcionou não só com você, Nicolas, mas com muita gente. Então eu fiquei bem feliz. Inclusive foi muito, muito difícil de fazer essa cena. Então eu virei e falei, velho, essa dificuldade eu simplesmente não vou cortar. E isso é uma coisa que o editor
que também é o diretor, meio que é foda, assim, porque você fica pensando, porra, demorou pra caralho pra fazer essa cena, você acha que eu vou cortar? E no fim das contas, você tem que fazer o que é melhor pra narrativa, você tem que fazer o que é melhor pro vídeo em si, né? Então, mas enfim, eu decidi não cortar e eu fiquei muito feliz, na real, de não ter cortado. Essa é a pergunta do Léo TV. Como faz pra beijar a boca do Diretas? Nem fudendo. Próxima pergunta é do Matias. Matias, um grande beijo pra você. Que equipamentos vocês usaram? Boa pergunta. Olha só. A gente usou a luz que eu tenho, que é uma baratinha chinesa. Comprei na OLX. Eu acho que, se eu não me engano, essa foi a fonte de luz principal. A gente usou muita luz natural também, principalmente nas cenas que não são de noite. A gente usou as luzes práticas, que são, por exemplo, aquele abajur ali, se não me engano. A gente também usou uma câmera, né, a Blackmagic Pocket 4K. Na época eu ainda não tinha comprado uma Blackmagic, então eu aluguei. Lentes, se não me engano, tudo foi filmado com a 1750 da Sigma, que é uma lente que eu tenho assim há décadas já. E apesar dela não ser muito profissional, ela é muito boa, muito boa, e ela deixa tudo muito mais rápido, né, porque ela é uma lente de zoom. Então você já, né, fica mais fácil você enquadrar as coisas. Hoje, pensando agora, eu acho que não seria uma lente que eu usaria de novo. Assim, eu provavelmente iria atrás de um jogo de lente mais parrudo, mais bonitinho, e aí, né, com aquela coisa de ficar trocando com assistente de câmera. Enfim, deu super certo. Tem uma coisa que a gente não usou, inclusive, olha só, eu falei dos equipamentos que a gente usou, mas eu vou falar dos que a gente não usou, que é o seguinte, a gente não usou um operador de áudio, e isso depois fudeu um pouquinho, porque todos os sons que você ouve, ou pelo menos acho que 80% dos sons que você ouve durante o curta, eles são feitos na pós, eles não são naturais. E, assim, funciona também, eu acho que não é... Cinema é uma magia, né? Cinema é uma grande mentira. Eles também funcionam, só que meio que dificultou um pouco mais o processo de criação. Vamos lá para a pergunta do Eduardo Vargas. Você me ama? Muito, Edu, mais do que você imagina, tá? E a Natália pode confirmar isso 100%, que eu fico muito chateado quando você e o Bal saem em rolês e não me chamam, tá bom? Danilo Shade, fala pro Ort parar de ser mala. Impossível. Uma pergunta da minha irmã agora. O bicho era o chupacu de Goianinha? Sim. Esse é o segredo. O bicho é o chupacu de Goianinha, interpretado pelo Kayan, que na real era pra ser segredo, mas agora já não é mais. A gente tá com ele aqui. Quer dizer, a gente tá interpretando ele aqui. E aí, pra finalizar, a última pergunta do Falk, que foi: vocês gravaram em qual resolução e qual frame por segundo, qual FPS? O curta ele teria que ter sido feito com a intenção de colocar ele em festivais. Só que assim, muitos festivais e muitos o formato principal lá, que é o DCP para filme, geralmente quando você faz em FPS 23.97, pode rolar isso eu tava lendo, tá? Isso eu não tenho experiência, mas eu tava lendo que isso pode rolar um bug onde você tem uma desincronia de áudio com o vídeo. Isso é muito ruim. Então, o nosso curta foi feito com 23.97 de FPS, que é aquele que veio da TV, né? Mas o ideal é que você grave essas coisas que vão para festival com 24 FPS cravado, tá? Porque aí você não tem esse problema de, quando você for converter para DCP, você vai ter essa perda de áudio de sincronia. Mas o nosso foi gravado com 23.97 com certeza. E a resolução que a gente fez foi a resolução máxima da Blackmagic Pocket 4K. Eu não lembro exatamente qual que é, mas é exatamente a que eu tô gravando agora. Eu não sei o número dela, vou botar na tela. É essa. Mas a ideia é que a gente grave em 4 ou na máxima resolução possível, máxima possível, tipo assim, com todo o bitrate possível que você... Porque a gente tá... É uma narrativa, né? Então eu acho que a narrativa meio que pede essa alta de qualidade, essa organicidade, assim, maior. Então a gente grava no bagulho mais alto do que a câmera consegue e depois a gente abaixa, né? A gente faz o famoso downscale, que é você, de 4K, você escalona pra baixo, que aí também você ganha, né, um pouco de corte nas laterais, em cima e embaixo. Você ganha espaço de corte para você reenquadrar se deu alguma merda na captação. Isso é muito bom, isso é muito importante também você lembrar de fazer. Quer dizer, pra mim é uma regra geral do que eu sempre faço, e quando dá, né? Porque às vezes as resoluções maiores, elas acabam ocupando mais cartão, né? E aí a gente tem aí é um problema, né? Dependendo de onde você tá trabalhando. Eu acho que é isso que eu queria falar. Consigo falar mais sobre o curta-metragem, mas aí é isso. Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre o curta-metragem, não tem erro não. E acho que a maior mensagem que eu queria deixar é: isso tudo foi muito divertido.